Fala torcedor, fala torcedora, tudo bom? Quem fala é Arthur Marinho aqui do Insta Rubro Verde, trazendo mais um grande pré-jogo. Hoje é o quinto pré-jogo aqui do Insta Rubro Verde, do Paulistão de 2025. A gente vai falar bastante sobre Noroeste e Portuguesa, Portuguesa e Noroeste, essa última rodada decisiva, tanto para a Portuguesa, tanto para o Noroeste. Noroeste brigando para não cair para a Série A2 e a Portuguesa brigando para conseguir essa classificação para as quartas de final do Paulistão. A gente vai falar sobre tudo que houve desde o último jogo do Noroeste, desde o último jogo da Portuguesa. Tem atleta que tá perigando não ir para jogo, tem atleta machucado, como é que tá toda a situação? A gente vai falar disso, a gente vai falar de ingressos, também para quem for para Bauru, então a gente vai fazer um jogo, um pré-jogo aqui completo para você torcedor do Noroeste, para você torcedor da Portuguesa que está acompanhando a gente aqui. Então, para isso, eu quero chamar aqui para a tela o nosso grande colaborador da página, Vinícius Piazza. Tudo bom, Vini? Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o pré-jogo. Vamos lá. Mais um pré-jogo aqui que tem bastante coisa para falar, né? Eu acho que assim, é uma última rodada muito importante para ambas equipes e tem bastante coisa para comentar. Então, Vini, para o nosso pré-jogo aqui de hoje, chamamos um canal, um setorista do Noroeste, o Augusto Brasil, do canal Voz Noroestina. Boa tarde, Augusto, tudo bom? Seja Boa bem-vindo. tarde. Valeu, mano. Valeu. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Vini, a todos que acompanham. Obrigado aí pelo espaço e vamos fazer essa resenha legal aí de pré-jogo, porque domingo o negócio vai ficar sério. Vini, por favor. Vamos lá. Augusto, eu queria começar aqui emendando um tema, perguntando para você sobre a campanha do Noroeste, né? As 3 primeiras rodadas no Noroeste surpreenderam, porque ganhou do Velo Clube fora de casa, empatou com o Palmeiras em Bauru, empatou com o Botafogo em casa, então conseguiu 5 pontos. Só que agora, nesse exato momento, está com 7, né? Então, depois, nas próximas rodadas, só conseguiu emendar 2 empates. Como que você vê a campanha do Noroeste durante todo o campeonato? Cara, de fato a gente começou muito bem, né? Então, que nem você disse, principalmente aí na primeira rodada, que a gente conseguiu uma vitória, a única vitória até então, né? Até agora, diante do Velo, lá em Rio Claro. Era um jogo bem decisivo, assim, a gente já apontava esse jogo como bem primordial, mas a gente não sabia que seria tanto no final do campeonato, né? Então a gente conseguiu essa vitória por 2-0, jogou bem até, não teve tanto perigo da parte do Velo, conseguiu controlar bem, eles que tinham ganhado da gente na final da Série A2, né, do ano passado, mas foi um jogo bem tranquilo, não tranquilo, né, mas foi um jogo que o Noroeste soube jogar muito bem. Então no primeiro tempo já abriu 2-0 e aí no segundo tempo conseguiu segurar esse resultado, mesmo com a pressão lá da torcida do Velho e tudo mais. Na segunda rodada em Bauru, depois de 14 anos, a gente voltou a jogar um Paulistão lá em Bauru e obviamente estava um ar de festa mesmo, né? Da torcida voltando a ver um Paulistão, de receber um grande na cidade, que também gera muita comoção, enfim. E o Noroeste jogou super bem, velho. Saiu na frente, gol do Carlão. E aí o Palmeiras achou um empate. A verdade foi essa. O Palmeiras ainda estava naquela parte do campeonato de mesclar o time e tudo mais. Achou um empate. E o Noroeste, quando estava com 1-0, até teve a chance de fazer o segundo, né? E aí mataria o jogo ali no segundo tempo. Mas acabou 1-1 pra gente no dia, foi um ótimo resultado, né? Fazendo 4 pontos em 2 jogos, e aí no terceiro, como você disse, foi um empate com o Botafogo. Esse já foi com um gosto um pouco mais amargo, porque foi um jogo, não sei nem se vocês vão lembrar, que começou na quinta-feira, e aí foi paralisado por conta da chuva, caiu o mundo lá em Bauru, e aí na sexta-feira, quando voltou, já praticamente no segundo tempo, jogou 5 minutos do primeiro, o Botafogo teve um jogador expulso, tipo, no comecinho do segundo tempo. Então a gente jogou o segundo tempo inteiro com um homem a mais. E mesmo assim, a gente amassou, sufocou, chutou, o goleiro fez o jogo da vida dele e acabou que a gente não fez o resultado. Então, assim, a gente estaria com 3 rodadas com 7 pontos. É o que a gente tem hoje com 11. Então, para você ver como cada jogo é muito importante num campeonato de tiro curto como esse, né? Então, depois desse terceiro jogo foi ladeira abaixo,
O Noroeste sofreu muito com algumas ausências, jogadores que chegaram para jogar e acabaram saindo. Wellington, por exemplo, que é volante, que jogou no São Paulo, jogou no Atlético Paranaense, no Fluminense, enfim. Ele saiu nesse jogo contra o Palmeiras, inclusive. Ele estava no banco e aí discutiu com o treinador no momento em que não entrou e aí foi dispensado. Jogadores que poderiam ter jogado mais, esperávamos mais e acabaram não rendendo. Cicinho, lateral direito, que jogou no Santos, estava no Bahia, lateral naturalizado búlgaro, né? Tem essa história. Péssimo jogador, tipo, pelo menos no Noroeste está sendo muito ruim. Entregou 3 jogos em 3 falhas individuais. Então, são coisas que num campeonato de 12 rodadas, o cara entrega 3 jogos, conta pra caramba, né? Então, assim, é um campeonato que a gente está bem decepcionado. A gente achou que muitos jogadores foram mantidos da 2, precisava ter um carinho especial nessa montagem. Investiu muito no estádio, o estádio tá lindo, o estádio tá bem bonito, mas não é só isso, né? Não adianta ter um estádio bonito e cair para a Série 2 e começar tudo de novo, né? O que a gente demorou anos aí, 14 anos para conseguir esse acesso de volta, vai ter que brigar tudo de novo. Então, eu não acho que o Noroeste vai cair, com todo respeito à Portuguesa, a gente tem esse confronto direto domingo, mas não é nem pela Lusa, não é nem pelo Noroeste, mas sim pelos outros 2 times que estão brigando. Eles são muito ruins, velho. E o Noroeste também se engloba nesse muito ruim. Só que a gente está na frente dos 2. Então a gente está na frente da Água Santa e está na frente da Inter de Limeira. Na minha opinião, os 3 não vão conseguir vitórias nessa última rodada e vamos pro choque aí, seja o que Deus quiser. O Alfredão vai estar lotado e vou torcer bastante aí para que a gente consiga se manter nessa Série A1 para ter um gostinho também. Pô, acabamos de voltar, já cair, vai ser triste pra gente. Cara, Augusto, pode falar, Vini, tranquilo. Não, eu ia só emendar uma coisinha falando que você falou justamente que o primeiro jogo foi contra o Velo, né? Que foi a final da A2. E aí, pegando um pouquinho nesse ponto da A2, eu queria saber como que foi essa volta do Noroeste. Tipo, como que foi o clima na cidade, se a cidade abraçou bem essa volta depois de 14 anos longe da elite. Cara, e mais do que esses 14 anos, Vini, vou te falar que o Noroeste passou pelo seu pior momento da história, tá? Então, quando a gente caiu em 2011, a gente quase subiu em 12 para a Série A1 de volta, acabou não subindo, parou no quadrangular. E aí em 13 a gente caiu para A3. E aí em 14 a gente caiu para Bezinha. Então foi uma queda livre, assim, sabe? Então a gente nunca tinha jogado a Bezinha, tá? E aí 15 a gente jogou, já subiu na volta, né? E aí passou anos e anos na A3, a gente ficou 7 anos, 7 edições na Série 3, até subir em 2022 em cima do São Bernardo. O São Bernardo, o cachorrão, né, o EC. E aí ficamos 2 anos na A2, até foi um período curto para quem acaba de subir da A3, a gente parou na semifinal em 2023 para o Novo Horizontino, e aí a gente subiu ano passado em cima da Portuguesa Santista, né, lá em Santos, foi nas cobranças de pênaltis, enfim, foi uma guerra também. Mas, assim, a torcida foi algo muito especial, assim, algo muito único, que a gente esperava há muito tempo, muito torcedor que a gente conhece, a molecadinha. Meu primo mesmo tem 10 anos, nunca tinha visto o Noroeste jogar um Paulistão, então para ele está sendo algo único, assim, algo mágico. Veio aqui no jogo contra o Corinthians, né, da Arena, tipo, ver o Noroeste num estádio que você assiste pela televisão é muito diferente, assim, é muito especial, né? Para quem está acostumado, sei lá, com Monte Azul, com todo respeito, óbvio, a todos que eu vou citar, mas Monte Azul, Porto Feliz, Capivari, você vai para uma arena como a do Corinthians, pô, tem um simbolismo muito grande, né? Então, foi muito especial. No jogo mesmo do acesso contra a Portuguesa Santista, a gente tomou aquele setor, né, da visitante, não que seja muito grande, só que a viagem de Bauru para Santos é uma pernada, a gente está falando aí de 6 horas de carro, e o setor visitante estava lotado, né? Então foi muito especial, foi muito legal, nos pênaltis, tipo, da forma mais emocionante possível, mas foi muito legal. Daí na final, que nem você citou, a gente acabou perdendo pro Velo, né? Primeiro jogo em Bauru, 1-0 pro Velo, no segundo foi empate 1-1, o Velo acabou saindo pelo saldo. Pelo saldo não, por pontos mesmo, né? Enfim, ganhou, foi campeão da Série A2. E aí a gente voltou agora, um forte movimento de sócio-torcedor,
de muita coisa assim na cidade, de movimentação. Então foi muito especial. Só que ao pouco esse brilho foi se perdendo, né, no meio do caminho. As derrotas foram chegando, as vitórias foram sumindo. E agora a gente chega aí no desespero, e aí a diretoria já se vê precisando fazer promoção, distribuindo ingresso para mulheres, para crianças, etc, etc, tudo aquilo que a gente já conhece das diretorias, mas é legal de viver esse momento muito especial para o clube. Eu mesmo tenho um avô de 86, 80 e pouquinhos anos, 84 anos, que acompanha o Noroeste, vai em todo jogo, e para mim, assim, eu ficava pensando, caraca, velho, meu avô já tá, mano, nos finalmente, e nunca mais vai ver o Noroeste na 1, sabe? Então foi muito especial também, foi para alguns jogos fora comigo, então foi muito legal viver isso, e espero que a gente possa viver ano que vem de novo. Augusto, você estava falando na primeira resposta, que teve reforma de estádio, tudo. O Alfredão ele foi inaugurado 5 de junho de 1960. Já são passados 65 anos desde a da estreia do Alfredão. A gente sabe que 65 anos é uma idade parecida ali com um estádio como o Morumbi. O Canindé mesmo tinha 52 anos, já vai precisar passar por reformas. O Morumbi a gente sabe também que precisa ali de uma reforma, uma manutenção quase que diária. Tem um setor no próprio São Paulo que tem uma manutenção diária do Morumbi. Como é que estava o Alfredão para receber essa 1? Se teve uma manutenção, uma reforma no estádio, como é que foi? Cara, eu acho que as principais reformas, elas foram bem estruturais, assim. Eu trabalhei no Noroeste em 2021, então acompanhei de perto, assim, essa nossa estrutura que a gente tinha ali dentro do clube. Então, por exemplo, o vestiário de visitante, ele era muito acabado mesmo, né? O vestiário de árbitros hoje, até por conta de agora ter muitas árbitras mulheres, ele teve que fazer uma divisão como se fossem dois vestiários dentro de um, né? Então são atualizações mesmo. Espaços onde a cabine do VAR não existia antigamente, né? Você está falando de um estádio da década de 60. Então ele foi se estruturando de acordo com o que o futebol exige hoje em dia, né? Então, por exemplo, o sistema de irrigação nunca teve em Bauru. Agora, dessa vez, trocaram um gramado pela primeira vez também no Alfredão. Então, fizeram camarotes, colocaram mais. Reformaram ali as cabines de imprensa. Então, tipo, tudo isso, exigências da federação, obviamente, mas tiveram coisas que o Noroeste resolveu investir por conta própria. Tá? Então, os camarotes que eu acabei de citar são coisas que não foram exigidas pela federação, eles foram feitos de acordo com a vontade da diretoria, que queria monetizar um espaço que antes não era monetizado. Então, viu nisso uma oportunidade de fazer um dinheiro a mais ali para a renda do clube mesmo. Então, ficou bem legal o Alfredão. Não sei se vocês vão ter a chance de ir domingo lá, mas é um espaço muito bonito que ficou. Eu sou suspeito para falar, mas ficou legal enfim, não só a parte que você vê de fato, né, que é o gramado, que é o arquibancada, eles deixaram bonito também o vestiário, também a parte de refeitório, de sala de imprensa, da academia do Noroeste. Não tinha uma academia dentro do clube, agora tem um setor de fisioterapia dentro do clube. Então são pequenas coisas que na verdade não são pequenas, só que o Noroeste não tinha, e para essa Série A1 acabou fazendo aí, porque viu a importância dessa estruturação dentro do clube. E o Noroeste treina no próprio estádio? Não, dentro do complexo do Noroeste, né, dentro do complexo do estádio, existe o centro de treinamento. Na verdade, é um campo só, e eles treinam dentro desse campo. A própria academia fica também dentro desse complexo. O alojamento também de alguns atletas, hoje já nem tanto. Os atletas hoje numa Série A1 recebem mais a ponto de alugar um próprio apartamento, enfim, só que na época de A3 se alojavam ali dentro do complexo também, refeitório, enfim, é tudo ali dentro. Então é só treino mesmo quando o professor tem a vontade de treinar dentro do estádio, mas existe a possibilidade do gramado do centro de treinamento, que é do lado. A gente sabe que está muito embolado, né, a parte de baixo da tabela.
E dos 3 clubes ali que estão brigando, porque eu acredito que o Velo já esteja livre por causa do saldo de gol, né? Todo mundo tem chance de ficar, todo mundo tem chance de cair, e quem ficar vai acabar indo para a Série D, né? Como que você enxerga o Noroeste classificando para a Série D, ficando na Série 1, classificando para a Série D? Como que seria o Noroeste voltar a ter uma divisão nacional e o que fazer para manter um time competitivo, para poder brigar ali por quem sabe, né, um campeonato bom? Cara, a Série D, o que acontece? Pelo menos é as entrevistas que o nosso diretor de futebol, o nosso presidente, eles sempre falam. É muito difícil você montar um time pro Paulistão não tendo uma divisão nacional, tá? Não importa se é Série A, B, C ou D. Pelo menos com a Série D, você tem garantido um calendário completo, né? Para quem joga a Copa Paulista, e acho que nesse caso é só o Noroeste e o Velo Clube, se eu não me engano, os outros, tanto português, a Inter e Água Santa jogam a Série D desse ano. Esses 2 times sofreram para montagem de elenco, porque não é interessante para o jogador jogar um Paulistão, beleza, uma ótima vitrine, só que o contrato acaba em abril, em março, né? O campeonato hoje é dia 21 de fevereiro, o campeonato daqui 2 dias acaba, então foi muito corrido o calendário desse ano, né? E aí o atleta se vê desempregado. Então mudou com a família, o filho entrou na escola em fevereiro e já vai ter que trocar de cidade. Então, eu acho que a principal motivação do Noroeste a ter uma divisão nacional é poder montar um time mais competitivo para o ano seguinte, tá? Eu acho que a gente ficou muito refém disso, a gente colocou muitos jogadores de Série A2, né? O Noroeste não foi unânime na Série A2 do ano passado, a gente ficou em 8º na classificação da primeira fase, a gente enfrentou o São Bento, que tinha sido líder e acabou ganhando, então vamos dizer assim, entre aspas, que a gente não merecia o acesso, tá? Foi uma consequência, soube jogar o mata-mata, e quem ganha o mata-mata é que sobe com seus méritos. Só que na fase normal, quando enfrentou todo mundo, a gente ficou com a 8ª posição, classificando no último minuto do último jogo, com gol, enfim, naquela loucura. Mas eu acho que é essa o principal diferencial, Vini. Ter uma divisão nacional faz com que você tenha um elenco mais competitivo durante o ano, tá? Eu acho que isso é o que mais pode influenciar para o ano seguinte. E aí, enfim, para a cidade também é uma alegria, porque o Noroeste, enfim, nunca jogou a Série D, né? Porque desde que foi criada a Série D, o Noroeste já não tinha mais vaga em divisão nenhuma. A última vez acho que foi a Série C de 2008, se eu não me engano, tá? Que o Noroeste participou. Então a gente está falando aí de 15 anos. Então é bastante tempo fora de um campeonato brasileiro, um time que tem a tradição do Noroeste, eu acho que não poderia ficar tanto tempo fora assim. Você estava falando de jogador que não aceita contrato sem estar num calendário nacional, acredite ou não, mas aqui na Portuguesa, mesmo assim, estando numa Série D garantida para o ano de 2025, a gente vê isso muito ativo, assim, muito atual, mesmo até para a gente que tem uma divisão ali nacional, claro, garantiu ano passado, tudo é recente, a Série D não é garantida, mas não é só o caso do Noroeste, é caso mesmo se o Velo, se o Noroeste, se o Água Santa conseguir pro ano que vem, o atleta não quer vir. Para que é ele? Para ele é interessante uma série D, se ele pode disputar uma C, uma B. É claro que eu acho que o pessoal do Noroeste, que está hoje no elenco do Noroeste, até um palpite que eu queria que você falasse, se tem um pessoal a mais que se destaca, se dá para ir alguns atletas que você acha que se destacam ali mesmo, que tem mercado de Série C, Série B, o próprio Felipe Alves, né, o goleiro. Tá. Cara, o Felipe Alves com certeza não fica por uma Copa Paulista, tem mercado para mais, assim. É, fui pego de surpresa, inclusive, quando ele chegou. É um grande nome e é um goleiro que começou muito bem a Série A1, mas acabou agora dando uma diminuída. Eu sinto muita falta dele vibrar junto com a equipe, dele orientar mesmo a zaga, assim. Então, vejo muita falha nele nesse sentido. E falando sobre jogadores que têm mercado, a gente está falando do Carlão. Hoje o Carlão tem 5 gols no Campeonato Paulista, é o nosso artilheiro. Foi artilheiro ano passado da Série A2 no nosso acesso, subiu com a Ferroviária da Série C para a Série B ano passado, e dizem as más línguas que já está fechado com o Juventude para jogar a Série A.
Então é um bom reforço aí para o Juventude. Eu sou suspeito para falar do Carlão. Eu tenho alguns levantamentos de números aqui do Noroeste e ele tem 26 gols com a camisa do Noroeste nesse século, tipo o quarto artilheiro do clube, então é um jogador importante. Dizem que o Pedro Felipe também está acertado com o Botafogo para jogar a Série B, Botafogo de Ribeirão Preto, Série B, isso mesmo, Série B, o Botafogo não caiu. Então são jogadores que acabam achando espaço, né? A gente tem muito jogador, ano passado mesmo, que saiu da Série A2 e foi jogar a Série C pelo Amazonas, sei lá, pelo ABC, e acabaram voltando para a disputa desse Paulistão. Então acho que vão acabar achando, mas esses dois eu sei que já estão bem encaminhados para esses dois clubes que eu citei. Bom, falando sobre o elenco do Noroeste, ele conta com vários jogadores ex-portuguesa, né? Entre eles o goleiro Fernando Henrique, os zagueiros Diogo Silva e Luizão Barba, os meias Dudu Miraíma e Jonatas Paulista. Como que você analisa o campeonato deles? E dentro deles, tem algum destaque muito grande? A gente viu que o Miraíma acabou fazendo alguns gols ali, né? Então, o Fernando Henrique não entrou, né, em nenhum momento do campeonato, ele ficou no banco o tempo todo, Felipe Alves jogou todas as partidas. O Luizão, nosso zagueiro, que começou como capitão, ele saiu no primeiro tempo do Velo, se machucou, ele voltou para um outro jogo, acho que contra a Ponte Preta, jogou 2 minutos e não aguentou, então ele praticamente não jogou esse Paulistão. É um zagueiro já que veio, continuou com a gente da Série A2 também, xerifão da nossa zaga, bem importante, acabou não atuando nesse Paulistão praticamente. O Dudu Miraíma chegou agora, se eu não me engano, ele estava no Nordeste, no Vitória, não sei, mas muito bom volante, a gente gostou muito do Dudu, vira muito bem a bola, tem boa visão de jogo. Eu acho que ele poderia até ter subido mais um pouco nesse campeonato, tipo, apoiado mais, tanto que ele tem 2 gols, né? Um de pênalti, outro de bicicleta, contra o São Bernardo. Então o Dudu é um dos destaques desse elenco. O Jonatas Paulista, que você citou, ele já está no Noroeste há anos, tá? Inclusive, se ele entrar em campo contra a Portuguesa, ele bate o número de 150 jogos com a camisa do Noroeste, e para um time pequeno como o Noroeste, um atleta que joga 150 jogos é um número muito expressivo, né? Porque a gente está falando de um time que joga 40 partidas no ano, se muito, né? Depende do ano. Então, o Jonatas, para mim, é um ídolo aqui dentro, tá? Participou da campanha da Série A3, que foi campeão, subiu na Série A2 e estava em elencos tenebrosos de 2017, por exemplo, que quase caiu da Série A3 para a Bezinha, né? Então é um cara muito identificado. E quem que é? O Diogo Silva, né? Zagueiro, também chegou, não jogou até agora. Acredito que possa ser titular nesse último jogo. Ele chegou faltando umas 3 rodadas, ainda não estreou, só que o nosso zagueiro titular está suspenso, o Rodolfo. Então, pode ser que o Diogo Silva seja titular nessa partida. E se eu não me engano, posso estar falando muita bobagem, tá? Você não citou ele, mas se eu não me engano, o Luiz Thiago, que é nosso atacante reserva também, é o artilheiro do Noroeste no século, já passou Sim. pela Portuguesa, tá? Então, tá tendo muito pouco espaço nesse ano, não tá jogando, não tá tendo oportunidade, mas é o nosso artilheiro do século, tá? Com 31 gols, passou o Otacílio Neto ano passado, e também máximo respeito, tá desde a A3 aqui com a gente e tem muito potencial, muito valor. Olha, o Luiz Thiago desenterrou da memória aqui, viu? Passou na Portuguesa, se não me engano, 2018, 2019. Augusto, queria te perguntar, o Noroeste começou o campeonato aí meio, como o Vini falou ali já no começo, ele começou, a gente achou que ia engrenar, tanto que se eu não me engano a gente estava até no Canindé, no último jogo do Canindé, a gente se surpreendeu com esse resultado por 1-1, e a gente sabe que o Noroeste começou cedo esse trabalho desde o final da Série A2, então ele começou cedo esse trabalho mesmo para reformular tanto a sua estrutura, tanto o seu elenco, para fazer essa preparação boa. A gente achou que o Noroeste ia engrenar de fato, mas a gente queria saber mais do bastidor. Como é que foi essa preparação, vou dizer assim, por completa do Noroeste para esse Paulistão? Quantos reforços foram?
Porque só para a gente ter uma ideia dessa questão mesmo da campanha que acabou sendo assim um pouco abaixo da expectativa do começo do campeonato para agora. Cara, o começo mesmo foi muito. A gente não disputou a Copa Paulista, né? Que muitos times usam como laboratório. A diretoria preferiu reformar o estádio, enfim, para mim tá tudo certo. Eu, se fosse um diretor, jogaria a Copa Paulista, mesmo que em Jaú, por exemplo, que é a cidade ali mais próxima com o estádio liberado, mas enfim, optaram por não disputar, o gasto ali era outro com a reforma do estádio e tá tudo certo, tá? Foi mantido o Moisés Egert, que seria o nosso treinador, e aí em novembro, faltando, sei lá, uma semana para a reapresentação do elenco, para a apresentação do elenco, né? O Moisés teve uma briga com a diretoria e acabou abandonando o barco, tanto que hoje ele está no 15 de Piracicaba, que é a cidade dele. E aí vão existir boatos dos dois lados, né? Que o Moisés não estava contente com as contratações, que o Moisés foi Judas e fechou com 15 por um valor maior. Enfim, nunca vamos saber a verdade, tá? Cada um vai ter seu lado, sua história para contar. Só que aí já começa tudo errado, né? Então, se a gente tinha um treinador que estava conversando com reforços ali e o cara sai faltando uma semana, já dá um passo para trás para essa preparação. Chegou o Paulo Comelli, que é um treinador que, enfim, esteve no Noroeste na nossa melhor campanha da Série A1 em 2006, mas é um treinador que estava parado, né? Então ele veio muito pelo nome que ele tem dentro do Noroeste, por conhecer as pessoas ali dentro, mas é um treinador que não estava atualizado, tá? Por exemplo, eu não gosto desse treinador que eu vou citar, mas é um treinador que eu sei que conhece o nosso futebol do interior, que é o Guilherme Alves, hoje no Velo Clube. Faz um baita de um trabalho no Velo Clube. Ele é de Marília, é rival nosso, só que eu tenho que admitir que o cara tá fazendo um baita trabalho, que o cara conhece ali os jogadores aqui da nossa região. O Paulo Comelli não tinha esse conhecimento, isso ficou muito nítido, tá? Então a gente continuou ali com base de 14 jogadores remanescentes da Série A2, e fez, sei lá, 11 ou 12 contratações, tá? Esse foi o nosso saldo. Na teoria, os jogadores que chegariam para jogar, mas não foi exatamente o que aconteceu, tá? Então veio o jogador acima do peso, que até agora tá pesadíssimo, a gente tá na última rodada do campeonato e o cara tá completamente acima do peso. Jogador como o Wellington, que veio para ser o estrela do elenco, e na segunda rodada teve que saiu, né? Foi saído, enfim, pediu desligamento. Então, você vê que tiveram alguns problemas nesse meio campo aí que a gente não consegue entender muito bem o porquê, né? Não chega até o torcedor essa informação. Óbvio que a gente sabe algumas informações de bastidores, mas sempre com versões, né? Então, acho que isso foi o pior dessa preparação. Até acho que a gente empatou com o Palmeiras porque eles tinham acabado de voltar e a gente já estava uns 2 meses, né? Treinando e tudo mais, tinha mais fôlego, mais condição de jogo, mas tirando isso também muitos times voltaram cedo, né? A própria Portuguesa, Água Santa, Velo, Inter de Limeira, e a gente não soube aproveitar muito bem essa sobra física que a gente teria no início da competição. E agora, igualado, todo mundo já bem de condição física, a gente viu que o nosso elenco é bem limitado e está bem abaixo dos demais. Olhando para o elenco, queria que você elencasse alguma contratação ou algum jogador remanescente que tem se destacado bastante no Paulista e alguma decepção, na sua opinião. Algum jogador que estava prometendo alguma coisa e acabou, né, não entregando. Cara, eu vou citar o Carlão, não tem como. É um baita atacante, mas pra gente, assim, em especial, não é surpresa nenhuma. O Carlão tá jogando a bola que ele tá jogando. É um atacante que, nem eu falei anteriormente, foi artilheiro da Série A2 pelo Noroeste. Ano passado levou a Ferroviária para a Série B do Campeonato Brasileiro, então é um atacante muito, muito bom. Não à toa está sendo cogitado de ser contratado pelo Juventude. O Dudu Miraíma, o próprio Dudu também tá indo muito bem, bom volante com saída de bola, inteligente, marca bem, então
um baita reforço que o Noroeste trouxe, um bom achado. E de decepção, cara, vou citar duas. O Cicinho, que nem eu comentei, o lateral que passou pelo Santos, estava no Bahia no passado, então o cara chega da Série A, a gente já cria uma expectativa, né? Ainda mais toda a história que ele tem com a Bulgária, etc. E aí ele entregou realmente 3 gols que pra gente tá sendo bem impactantes, assim, na nossa classificação. E o Noroeste inventou de contratar o Vitinho, não sei se vocês sabem dessa tour, mas é um meia que passou pelo Barcelona B, foi revelado no Palmeiras, e o cara, mano, não jogou. O cara jogou metade de um segundo tempo contra o Palmeiras e se lesionou e não voltou mais. Então criaram uma grande expectativa pelo jogador que passou pelo Barcelona e o cara simplesmente não jogou, como não vem jogando na carreira toda. E para alguns não é surpresa, mas querendo ou não, a gente cria uma certa expectativa e o cara não representou como a gente poderia esperar que ele representasse. Uma coisa que eu acho legal é que, assim, o Carlão, eu já tinha ouvido falar dele na A2, né, quando ele tava com vocês. Eu acho legal ver que tanto ele, tanto a gente vê o Daniel Amorim no Velo, 2 caras que já estavam com os clubes na A2 e estão indo bem, né, tanto que eles estão ali brigando pela artilharia. Claro que o Guilherme no Santos está com um nível muito acima de gol, mas assim, estão ali em vice-artilheiro, em terceiro lugar, então assim, eu acho legal ver isso, né, porque às vezes um jogador remanescente brilha mais do que um cara de estrela, que nem você falou do Vitinho, por exemplo. Com certeza. Mas assim, que nem eu te disse, surpresa nenhuma. Tá? O Carlão já teve outras passagens por Série A1, pelo São Caetano, na época que o São Caetano ainda tinha minimamente um time razoável, pelo Mirassol e agora pelo Noroeste, assim, é zero surpresa. Tá? O Carlão é. Quem tiver um Carlão no elenco, e não é só gol que eu tô falando, tá? É questão de muita entrega, de raça mesmo, de ajudar a defesa, de participar, de sofrer pênalti. É um jogador bem completo, assim, que é muito triste o cara não ter tido uma oportunidade num time de maior expressão aqui no futebol brasileiro. Augusto, você estava comentando do Comelli, daí me veio aqui na cabeça. O Comelli, ele trabalhou até a sexta rodada, se eu não estou enganado, com o Corinthians ali, então perdeu para o Corinthians por 2-1 fora de casa, na Neoquímica Arena. Foi demitida 2 dias depois, não me engano. E trouxe a diretoria do Noroeste, trouxe o Alan Al. Uhum. Nesse momento que saiu, que o Comelli saiu do Noroeste, acho que tinha uns 6 pontos, se eu não me engano, que conseguiu o 7º ponto só no jogo contra o Mirassol, né? Como é que foi toda essa mudança no próprio Noroeste, que o Alan chegar e ter um elenco que, assim, mal conhecia? Como é que foi esse momento pro Alan lá dentro do Noroeste? Então, exatamente, o Comelli ele saiu na derrota para o Corinthians, aí eu já não vou saber a rodada, mas acredito que seja a quinta ou sexta rodada. E o Alan Al é aquilo que eu comentei mesmo sobre o Guilherme Alves, né? É um cara, o Alan Al, que não conhece o elenco do Noroeste. E a gente treinando, a gente jogando de quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, o treinador não tem tempo de conhecer o elenco, né? Ele não tem o dia a dia ali para treinar uma falta, uma jogada ensaiada, um próprio 11 contra 11, né? Então, é muito complicado, cara. Eu teria nem começado com o Comelli, para falar bem a verdade. Eu já teria tido uma outra opção de treinador, não vou saber qual agora de cabeça, mas eu teria trazido um treinador um pouco mais cascudo, um treinador de Série A2, um treinador que conhece o futebol do interior mesmo, porque o nosso elenco ele é todo ali de jogadores que estavam na Série A2, né? A maioria do nosso time, a base do nosso time. Então, aí beleza, aí ele conhece o Miraíma, conhece o Felipe Alves, conhece o Cicinho, é mais fácil você saber como que jogam esses jogadores que já têm mais cancha de Uma jogo, base, né? né? Exato, então eu teria trazido um treinador, sei lá, não vou saber um exemplo, mas um Paulo Roberto da vida, não sei, mas alguém que estivesse mais ligado ao nosso elenco. Trouxe um Alan Al, que é um treinador ali que está sempre numa Série B da vida, Série C,
Só que tem pouco conhecimento do nosso elenco, e aí a gente tá passando esse nervoso. O cara, acho que ele tem 4 ou 5 jogos e só um empate contra o Mirassol, que foi um baita empate, é verdade, mas foi um jogo que o Noroeste praticamente se defendeu. Foi ataque contra a defesa e acabou achando um empate importante lá em Mirassol. Eu tava olhando aqui a tabela do Noroeste e me surgiu uma dúvida. Na última rodada, teve o Água Santa e Inter de Limeira, né? Aquele jogo que a gente sabe que foi um empate ali do Água Santa no segundo tempo, enfim. Como que ficou sua cabeça vendo o resultado? Porque se qualquer um deles ganhasse, empurrava o Noroeste para baixo, né? E aí ia complicar mais a vida. Agora a gente Cara, sabe, tem confronto direto ali um contra o Velo, mas agora a missão tá um pouquinho menos complicada. eu vou começar essa resposta há 10 dias, tá? A gente fez uma conta há 10 dias que a gente poderia se livrar com 7 pontos. A gente tinha 7 pontos há 10, 12 dias e a gente continua com esses mesmos 7 pontos e a gente continua fora da zona de rebaixamento, que é algo inacreditável para se pensar, né? E nesse jogo especificamente do Água Santa contra a Inter de Limeira, eu estava na Vila Belmiro. Foi quarta-feira, o jogo lá começou 6h30 e o nosso começou 7h15. Então, quando estava no intervalo do nosso jogo, estava tipo aos 90 do Água Santa Inter de Limeira, e aí foi uma loucura o que aconteceu nos acréscimos lá. Acho que a Inter. Ah, não, o Água Santa empatou aos 88, se eu não me engano, e aí tiveram 2 gols anulados durante os acréscimos, um gol do Água Santa e um gol da Inter. Cara, a gente até postei um vídeo no Voz Noroestina que a gente abdicou de ver o jogo do Noroeste. Tipo, o jogo tava rolando e a gente tava no celular, tipo, acompanhando o VAR para ver se o VAR anularia ou não o gol. A gente comemorou. Foi o único momento desse jogo da Vila Belmiro que eu comemorei alguma coisa, né? Foi esse empate do Água Santa com a Inter de Limeira. Então foi bem, bem importante pra gente, né, que não tivesse vencedor. Só que é o que a gente fala, cara, eu tô cansado, mano. Eu tô fazendo conta já faz umas 5 rodadas aí e o Noroeste não ganha. Os negócios acontecem, os resultados estão acontecendo, mas a gente não faz a nossa parte. Então, sabe, chegou na última rodada, é o que sobrou para fazer e vamos tentar pontuar e contra a Lusa. Se não pontuar, vamos novamente ter que torcer para o Santos e pro Velo Clube aí na última rodada. Augusto, você estava falando em uma dessas respostas que tem um só pendurado para amanhã, é isso mesmo? Que é o zagueiro Rodolfo? Ou tem mais gente do Noroeste que não vai, assim, não vai compor esse elenco de força máxima, vai? São 2. O Rodolfo Filemon, zagueiro, e o Pedro Felipe, atacante. Os 2 tomaram o terceiro lá em Santos. Rodolfo e o Felipe, então. O Pedro Felipe o nosso ponta. Tem Que alguém no tá DM? fazendo. Cara, no DM sempre tem, né? O Vitinho, que tem a carteirinha do DM da Unimed. Cara, o Denner saiu machucado contra o Santos, saiu no primeiro tempo, então acho muito difícil ele ter condição. Se for, ele vai bem no sacrifício. O Luizão, que nem eu falei, né? O zagueiro, enfim, já até postou no Instagram que ia ficar 6 meses parado. E acredito que só, tá? Não tô mais lembrando de nenhum. Acho que são esses os nossos desfalques. São praticamente 3 desfalques do titular. O Luizão, né? E aí o Pedro e o Rodolfo, é isso mesmo. 3 desfalques, é isso. E o Denner começou o campeonato como titular, se machucou, voltou de lesão contra o Santos e acabou se lesionando de novo. Então seriam 4 titulares, Certo. Bom, agora a gente sabendo quem tá fora, você tem uma provável escalação do Noroeste para esse jogo contra a Portuguesa? Quem que o técnico provavelmente vai mandar a campo? Cara, eu posso falar a provável escalação, mas não é a escalação que eu colocaria em campo, tá? Mas vamos lá. Felipe Alves, eu acho que ele pode voltar com o Cicinho na lateral direita. O Cicinho foi banco no último jogo pro Felipe Rodrigues, mas eu acho que ele vai de Cicinho. O Maicon na zaga, e aí que fica a dúvida se ele vai de Carlinhos ou Diogo
Diogo Silva, e na lateral esquerda o Maicon Jesus. Aí ele vai de Jonatas Paulista e Dudu Miraíma, Thiago Lopes, Gênison e Carlão. Eu acho que seria esse o time que ele poderia colocar, tá? Fico na dúvida de quem ele coloca no lugar do Pedro, porque o Pedro jogou todas as partidas como titular. Tem o Adrianinho, que é um menino que jogou a copinha pelo Criciúma esse ano, que tá entrando bem, mas eu acho que é um jogo muito cascudo para ele. Acho que o Alan Al vai de Gênison. O Gênison, que é um atacante mais experiente, mas é outra característica também. Ele é mais 9 de função, assim, mais pesadão, e aí daria uma certa liberdade para o Carlão também poder sair um pouco da área. E você falou que essa não seria a escalação que você levaria. O que você mudaria no time? Cara, é isso. Eu com certeza não iria de Cicinho. Tipo assim, por mais que o cara tenha experiência de bola e tudo mais, mas o cara entregou 3 jogos, então para mim futebol é fase, né? Então eu iria com o Felipe Rodrigues na direita. Eu colocaria esse Diogo Silva na zaga. Tipo, eu sei que ele tem um baita histórico no futebol e até agora não foi testado. O Maicon Jesus na esquerda, o Dudu Miraíma com certeza, o Jonatas Paulista, o Thiago Lopes. Precisa ver se o Denner vai estar com condição ou não. Senão até poderia arriscar 3 atacantes, tá? E aí seria o Adrianinho, o Gênison e o Carlão. Fazer um 4-3-3. Considerando que a gente precisa sair para o jogo, eu colocaria um time um pouco mais ofensivo, pensando, enfim, que pelo menos começar com uma certa pressão, sair para o jogo, etc. Então, para fechar aqui, Augusto, a gente sempre faz um palpite, um palpitômetro sobre o jogo. Então, eu queria ser o palpite para Noroeste Portuguesa, que acontece nesse domingo às 6h30 da tarde. Cara, com o máximo respeito à Lusa, que é um time que eu gosto muito aqui em São Paulo, dentre os times aqui da cidade é o que eu mais gosto, mas eu vou de 1-0 Noroeste, gol de Carlão, e aí a gente se encontra na Série D do ano que vem, na Série A1 do ano que vem, e fica bom para todo mundo, que a Lusa também não começou tão bem, então vamos tá bom para todo mundo aí essa permanência. Valeu demais. Mais alguma, Vini? Acho que é isso. Deu para falar bastante. Gusto, quero te agradecer por essa grande participação, foi muito bom nosso pré-jogo aqui. Quero pedir também para você deixar as redes do Voz Noroestina, onde o pessoal pode te acompanhar, como pode te seguir. Bora! A gente está lá no Instagram, Voz Noroestina, e também a gente tem outra página, que é o Acervo do Norusca, no Instagram também e no YouTube, e lá só com histórias. Eu tenho coleção de camisa, então tá tudo lá registrado, minha coleção, minha coleção de camisa, de ingresso, de medalhas que eu tenho da história do clube. Então, Voz Noroestina e Acervo do Norusca são as 2 páginas, e agradeço aí a oportunidade, o papo foi bem legal, e que domingo tenhamos um bom jogo e que o Norusca se salve aí e a gente se encontre ano que vem. A gente se vê então no domingo aí em Bauru, que eu estou sabendo também que tem gente que vai sair de São Paulo para ir para Bauru para ver esse jogo final do Paulistão. Obrigadão, viu, É isso. Augusto? Bora, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Até domingo. Tá aí, Augusto Brasil, do Voz Noroestina com a gente. Bateu um grande papo, um grande pré-jogo. Gostei demais da conversa. Vini, vamos falar de portuguesa? Bora. Vamos lá, amanhã, como a gente estava falando aqui, amanhã a Portuguesa enfrenta o Noroeste às 6h30 da tarde no estádio Doutor Alfredo de Castilho, Alfredão, como o Augusto carinhosamente chama, pela 12ª rodada do Paulistão. É o jogo, tanto como a gente falou aqui, é o jogo para o Noroeste salvar, mas também crucial para a Portuguesa conseguir se classificar, ali de olho também no jogo do Red Bull, no jogo do Santos, do Guarani. Então vai ser uma rodada bem tensa e com todos os jogos simultâneos vai ser
Um olho no celular, com os outros palpites, e no o outro no campo. Vamos falar da última partida, Vini? Claro. Vamos lá. O Portuguesa empatou na última quinta-feira com o São Bernardo por 1-1, aquela derrota amarga, Empate um empate amargo. com gosto de derrota, né? Exato, exato. Ali o São Bernardo empatando no último minuto com um pênalti que pra gente não pareceu ali tão pênalti. Na coletiva do Cauê ele até comentou bastante disso, que ele falou que reviu o lance mais de 10 vezes, eu imagino que o torcedor também reviu o lance por mais de 10 vezes e não chega à conclusão de um pênalti. Vamos começar falando por esse pênalti aí ou primeiro pelo gol do Rio? Do que você prefere? Olha, seria bom começar pelo gol do Rildo, mas eu acho que assim, a noite, infelizmente, ficou marcada por isso, né? Teve briga, teve muita coisa, né? Mas acho que assim, na hora a gente tava vendo ali, né? A gente não tinha entendido o que tinha acontecido, aí a gente até ligou na TNT tudo e foi ver. É aquilo, é muito questionável. O técnico de São Bernardo falou que achou pênalti claro, o Cauã falou que não achou. Então é aquilo, né? Cada lado fala uma coisa. Na minha opinião, não foi, porque assim, o Eduardo Bialos não tem a intenção. Claro que tem o toque, mas se você vê, ele tá com a mão junto ao corpo, não tem como ele subir sem aquela mão ali. A não ser que ele não tenha a mão, né? Mas assim, a bola faz um movimento que joga a mão para trás. Na hora o juiz tinha falado que estava colado, não deu pênalti, mas a gente sabe que quando vai pro VAR é complicado, né? Chamou, o juiz até, ele pode achar outra coisa, mas a pressão de você ir pro VAR e manter uma marcação, você tem que ser muito forte. E hoje em dia, infelizmente, os árbitros não estão desse jeito, né? Eu concordo, prevaleceu sempre tá prevalecendo sempre, né? A opinião do VAR ali da telinha. Então, na câmera lenta ali, como você falou, o Biasus pulou ali com a mão colada no corpo. Não acho mesmo que tenha sido um lance para pênalti, não tem como o Biasus, claro, só se ele colocasse a mão para trás, mas ali não acho que estava com intenção de jogar a mão mesmo na bola, mas enfim. Até o próprio. Se até o próprio cara, o, o Catalá, o técnico do São Bernardo, falou que foi pênalti, mas também criticou a arbitragem. Ele falou que a arbitragem foi péssima. Então, assim, para ambos os lados, que ele irritava tanto o time da Portuguesa, mas também irritava o time do São Bernardo. Não acho que foi uma arbitragem tão boa. Foi uma arbitragem bem abaixo do esperado. Teve até mesmo cartão. A gente vai falar aqui, cartão, por exemplo, para o Renan Peixoto, cartão, se eu não me engano, também para o próprio Biazus. A gente olhava e falava, meu, quando é que foi lance para cartão? Porque a gente nem viu, sabe? Teve pro Então, Rio também, não teve? Se eu não me teve pro engano. Rildo, isso. Biazus Teve foi pro depois Rio. do. Tá certo. O Rildo e É, pro Renan, tá certinho. Então é isso, a Portuguesa conquistou seu 10º ponto seguido, são 12 pontos no total, 14 gols marcados e 15 contra. Um saldo no total de menos um gol. A Lusa começou bem ali o primeiro tempo, estava avançando bastante, uma surpresa para quem estava no estádio também, quem acompanhou a partida, foi o Tauan um pouco mais ofensivo, o Tauan surpreendendo a defesa do São Bernardo com uma pegada mais ofensiva e não tanto ali no meio de campo. Cristiano ajudando bastante o Tauan nessa ofensividade, mas depois que ali o Cristiano teve uma lesão, que a gente vai falar um pouquinho disso também, que saiu machucado, saiu até mesmo um pouco emocionado, chorando, pela campanha que vem fazendo. O Cristiano não poderia ficar de fora dessa reta final, desse jogo importante. Depois que o Cristiano saiu, ali o Vini estava assistindo do meu lado, um amigo também, a gente reparou que o jogo caiu muito. Então, a questão tanto de liderança em campo, que o Cristiano é um dos principais líderes desse time, na minha opinião, o rendimento da equipe caiu demais, até na segunda etapa. A Portuguesa volta para a segunda etapa, mesma coisa, sem alterações, e não acho que no segundo tempo apresentou um futebol assim tão impressionante a ponto de ter um grande destaque. O que você acha, Vini? o que eu acho que ficou mais marcado, pelo menos no primeiro tempo, é a questão do Cristiano que você falou. Levando um pouquinho além do que você falou do Tauan, deu para perceber que no primeiro tempo a Portuguesa estava chegando muito,
principalmente com o Cristiano um pouco na esquerda, junto com o Maceió, e o Tauan na direita, com o Jajá chegando um pouco de surpresa. Então você via, é uma coisa que não vem acontecendo muito, porque ele vem usando o Tauan e o Hudson acaba não atacando tanto. Então você viu o Barba no lugar ali, centralizado como volante, e dois atacantes, e dois meio-campos, um pela esquerda e um pela direita, apoiando tantos pontas que estavam ajudando também na lateral, e o Renan lá na frente. Então acho que assim, o volume de jogo que conseguiu com isso foi muito importante. Mas a partir do momento que o Cristiano teve aquela lesão, que a gente ainda não sabe o quão grave foi, né? Eu espero que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. O time decaiu, porque aí o Cauã teve que recuar o Tauan, porque o Rildo não tem a mesma característica do Cristiano. Né? O Rildo ele conseguiu fazer bem a função ali de meio armador, mas ele não tem a mesma atuação. Então, assim, eu acho que ficou um pouco precário. Depois o time se achou no final do primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, voltou pro segundo, o Rildo conseguiu achar aquele gol e depois deu a infelicidade do pênalti. Né? Mas eu acho que, assim, o jogo decaiu muito no segundo tempo, a Portuguesa deu espaço pro São Bernardo em muitos momentos, e aí acabou rolando o que rolou, né? Sim, mas destaque para essa entrada do Hildo no lugar do Cristiano. Depois do passe do Barba ali no meio de campo, mais ou menos, o Hildo avança um pouquinho sozinho e ali, certamente, uns 20, 30 metros do gol, ele arrisca aquele baita de um chute, um golaço. Vai ser com certeza um dos gols da rodada, quiçá um dos gols até do campeonato de gol mais bonito. Vai com certeza para aquela votação. Um baita de um gol do Hildo. Ele vinha entrando durante as partidas, quase marcou um gol contra o Corinthians, bateu na trave também, mas deixou sua marca, uma bela estreia para balançar as redes. Então me impressionou. A gente estava no estádio, ninguém esperava aquele gol de longa distância. Foi bem do nada, né? Porque assim, uma jogada ele, acho que se eu não me engano, ele recebeu a bola atrás do meio-campo do Barba. Então, assim, você não entendia, ele correu sozinho ali uma área que a equipe de São Bernardo deu, e aí ele acertou aquele chute, sim. Além de ele tem essa qualidade, ele veio com essa característica, né, de chute igual o Jajá também, eu acredito que são dois jogadores muito similares, e aí ele conseguiu ter a felicidade de acertar o chute. O campo ajudou, a bola ajudou, o momento ajudou, o espaço ajudou. E aí deu certo. Não, também, além do Rildo, acho que um dos destaques positivos para a Portuguesa nessa 11ª rodada foi também a linha defensiva. Claro que o Biazus marcou o pênalti da partida, mas assim, Ele foi bem na minutos partida. antes foi bem, tanto ele, tanto o Gustavo Henrique, acho que foram destaque. O Gustavo Henrique, eu achava que a última partida dele contra o Corinthians tinha sido a melhor partida dele, contra o Água Santa também tinha ido bem. A partida dele foi a melhor partida dele com a camisa da Portuguesa, mas eu acho que essa superou. O Thales às vezes bobeava de novo na questão defensiva, deixava passar muitas vezes, e o Gustavo Henrique fazia às vezes o trabalho de dois jogadores, tanto lateral direito, tanto zagueiro, tirava assim as chances do São Bernardo muito bem. Então um destaque muito positivo tanto para o Gustavo, tanto para o Biazus. Gostou da partida da linha defensiva da Lusa? Cara, eu gostei. Aquilo que você falou do Thales, eu acho que é pertinente. Eu acho que assim, o Thales ele ainda não tá muito maduro, né, em alguns momentos. Você vê que assim, ele tem umas ações defensivas muito boas, mas às vezes ele toma uma bola nas costas, que nem aconteceu contra o Corinthians, que nem aconteceu ontem, na quinta-feira, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que se maturar, ele pegando uma rodagem nesse Paulista, está sendo importante. Eu não acho que assim ele mereça ir para o banco de qualquer jeito, assim, ele não merece. Mas eu acho que é aquilo que ele pode aprimorar, né? O setor ofensivo dele é muito bom. Na outra lateral, eu tinha elogiado muito o Hipólito aqui. Eu acho que ontem ele não foi bem. Eu acho que ele não conseguiu propor aquilo que ele estava mostrando nos outros jogos, decaiu um pouco. As laterais da Portuguesa não funcionaram muito nessa partida. E o destaque para o Gustavo Henrique e para o Biasos, né? Eu acho que o Gustavo Henrique foi uma média acima, mas eu acho que um ponto muito importante que foi para a defesa foi o Barba. Aquilo que eu tinha comentado do Barba ficar centralizado no primeiro tempo foi muito legal, porque eu acho que a ação defensiva do Barba foi muito boa. Então, assim, o jogo que ele conseguiu segurar a área
foi muito bom, porque quando a Portuguesa sofreu pelas pontas, pelas laterais, e não pelo meio. Pelo meio você via um time mais seguro. Você via o Barba segurando e depois não passava do Gustavo Henrique do Biazos, entendeu? Então acho que assim, foi muito importante, ele desempenhou uma partida melhor que na minha opinião, melhor do que qualquer outra do Fernando Henrique até agora. Claro, todo respeito ao Fernando Henrique, mas eu acho que assim, o Barba foi superior, sabe? Eu acho interessante, até porque perdeu o Hudson, que é uma peça importante do time, é um cabeça ali do meio campo, porque, enfim, sentiu o tornozelo, e aí o Cauã viu a opção no Barba, e eu acho que funcionou legal para esse tema defensivo. Eu também concordo com você, o Barba, muito. A questão dele, ele não começou o campeonato, muita gente perguntou por que ele não tinha começado o campeonato como titular. Era um problema mais físico que o Alex Bourgeois tinha falado, então, para melhorar mesmo o físico dele, ele não estava. Se eu não me engano, no começo do campeonato ele não estava nem sendo relacionado. Posso estar falando uma Ele besteira, demorou para mas estrear, eu acho que ele demorou bastante. eu acho que ele estreou ali Então, perto da partida do Velo, alguma coisa do tipo. Ou foi ele por aí. estreou Então antes e ele. depois começou a entrar por ali, mas eu não Não, lembrava mas disso, demorou bastante. Foi. sim. Então foi uma questão mais física, pelo que ali eu falava nos bastidores, mas me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito o futebol do Barba. Acho que, claro, já melhoras para o Hudson, porque vinha sendo importante para esse time, para manter ali o time ativo, junto com o Tauan. Acho que os dois formam uma dupla sensacional, já se conhecem há muito tempo, desde 2022, 21, se eu não me engano. Mas se não tiver a possibilidade do Hudson de novo, apostaria no Barba, assim, não voltaria com o Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique, de fato, muito não foi muito bem nas partidas que jogou, na minha visão. Ele volta muito e no estilo de jogo que precisa nesse momento do campeonato, precisa de uma pegada mais ofensiva, não pode ficar bobeando e pensar tanto ali na defensiva, né? Ó, fui até atrás do Barba que a gente falou. Ele estreou contra o Novo Horizontino. Lembro que ele tinha começado, ele jogou 30 minutos. Aí ele ficou uns jogos fora, jogou contra o Botafogo, 30 minutos. Ficou fora, jogou 45 contra o Água Santa, que acho que ele entrou no segundo tempo. Não jogou mais, jogou 7 minutos contra o Corinthians. Então, assim, entrou no final. E aí jogou a partida inteira contra o Pouco São Bernardo e tempo. foi bem. Então, assim, foi assim: ele começou jogando, parou. Voltou a jogar, parou. Voltou a jogar, parou. Então não deu essa consistência. E quando deu o Sim. jogo completo, a gente viu o quão seguro ele foi, né? Então acho até uma descoberta importante pro Cauã. Se o Barba, enfim, for seguir com o elenco, eu acho interessante até para a Copa do Brasil, para os outros campeonatos e por aí vai. Não concordo com você. Mas agora, se nem tudo são flores, acho que a gente tem que comentar também do aspecto negativo. Vi muito torcedor reclamando do goleiro Rafael Santos, mais uma partida que ele parece muito inseguro. Se o Rafael Santos pegou de fato ali duas bolas, foi muito. Ele às vezes não. Parecia Não que ele tinha consegui uma batata agarrar a quente bola. não conseguia agarrar. Parecia que tinha uma batata quente na mão e não conseguia Exato. de fato segurar a bola. Então acho que ficou devendo, foi um pouco abaixo, não é uma coisa única, é uma coisa que é mais recorrente, ali o posicionamento também contra o Corinthians ficou devendo, aquele primeiro gol do Corinthians, que ele ficou muito adiantado. Então a torcida tá pegando no pé, não acho que tá errado também, porque realmente o pessoal brinca, eu chamo gol, mas de fato fica devendo um pouquinho. O que você acha, Vini? Cara, assim, o Rafael, ele é um goleiro que, assim, ele tem muita experiência, né? Ele já passou por grandes clubes, ele foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, inclusive. Ele passou por, enfim, muitos clubes, teve uma rodagem muito grande, mas eu acho que o maior problema dele é o posicionamento. A gente vê, se você analisar a partida dele, enfim, contra o Noroeste, quem estiver vendo o pré-jogo, eu acho que pode analisar um pouco o posicionamento do Rafael, principalmente quando a Portuguesa tá com a bola. A gente sabe que o goleiro naturalmente fica mais para frente, só que o Rafael, eu vejo o posicionamento dele um pouco, sabe, um pouco tardio. E aí, quando o time adversário pega a bola, ele erra o posicionamento. O primeiro gol que o Português sofreu no campeonato contra o Palmeiras foi um erro de posicionamento dele. Claro, primeiro jogo, a gente não podia falar tanto também, mas se repetiu contra o Corinthians, se repetiu em outros jogos, ele demora um pouco, sabe? Você sente uma lentidão.
E o que até muita gente eu vi comentando, a gente inclusive já comentou aí pelos estádios, que o goleiro brasileiro tem essa tradição, né, de cair para fora, de cair para dentro do gol. A gente vê um exemplo grande, né, um exemplo nacional, a gente vê o Cássio, por exemplo, muito criticado no Cruzeiro por justamente tá com posicionamento lento e cair para dentro em algumas bolas. E o Rafael faz isso. No gol do Matheus Bidu, no jogo da Portuguesa e Corinthians, ele vai meio que para fora da linha, parece, quando ele avança no Bidu, e aí toma a bola por baixo da perna. Sim, ele vai a caminho da trave, né? Exato, justamente por causa da lentidão. E teve um lance contra o Corinthians que não saiu o gol, mas que foi um escanteio pro Corinthians e ele estava no primeiro pau da trave, sendo que tinha um jogador ali, se eu não me engano era o Thales. Então, assim, você vê uns posicionamentos que você não entende. E aí, em algumas bolas que ele pode simplesmente agarrar, ele solta. Contra o São Bernardo, inclusive, teve quase que o São Bernardo pegou um rebote, porque ele foi agarrar a bola e a bola caiu no pé do centroavante. Por sorte, o Gustavo Henrique estava bem posicionado e conseguiu tirar a bola. Só que, assim, eu acho que é uma coisa pro Calmon ficar de olho, claro, falta uma rodada pro Paulista, pelo menos nessa fase de grupos, né? Eu espero que tenha mais jogos. Mas eu acho que se quiser, o contrato do Rafael é longo. A gente confia, vai até o final de 2026. Eu acho que assim, é importante, eu acho, pelo menos ele dar uma chance pro Bertinato. Claro, não todos merecendo o Rafael. A história dele é muito boa, é muito grandiosa, como goleiro, enfim. Mas eu acho que para tudo tem um teste. Do mesmo jeito que a gente criticou o Alex Silva, por exemplo, o Thales entrou, a gente criticou algum zagueiro, o Alex Nascimento entrou. Claro, nem sempre vai surgir efeito. Pode ser que o Bertinato entre e a gente sinta saudade do Rafael, não dá para saber. Mas, assim, eu acho que é uma coisa a se pensar, sabe? Não concordo até a questão que você comentou que goleiro brasileiro cai para fora. Quem reparar no próprio aquecimento da Portuguesa, são 3 goleiros aquecendo. O Rafael Santos, o Bertinato e o Rafael Pascoal. Rafael Santos e o Bertinato e o Rafael, os Rafaéis. Os Rafaéis eles caem para fora. O Bertinato, eles caem para dentro. O Bertinato, como ele veio da Europa e ele já está muito tempo ele estava na escola europeia, vamos dizer assim, ele estava na Itália, ele cai para fora. Uma coisa que até os próprios preparadores de goleiro, o preparador de goleiro da Portuguesa, é uma coisa que ressalta isso. Então, tá tentando ensinar para o Rafael Pascoal, Rafael Santos, mas é difícil. Rafael Santos, se eu não me engano, tem 36, 37 anos. Perfeito. O Rafa, 36. O Rafael Pascoal tem 34. Então não vai ser fácil para os goleiros que já estavam aqui no Brasil aprender a mudar basicamente um pouco da posição deles do nada, em 2 meses. Isso eu acho que é uma cultura do próprio futebol brasileiro que aos poucos vai ter que se adaptar. O Vini deu o exemplo do Cássio, que, pô, a gente não precisa falar, o Cássio ganhou Paulista, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, e ele cai para dentro do gol. Se o Cássio, que é um goleiro super experiente, ainda cai para dentro, você imagina, com todo respeito, mas goleiros de Série C, Série D, A2, é muito difícil implementar esse modelo, vamos dizer assim, correto, o modelo que evita que muitos times levem gols por essa questão de posicionamento besta. E não é desmerecer o goleiro. É o que eu falei. Não, O nunca. tem uma baita carreira. Tipo assim, mas eu acho que é legal testar coisas novas, sabe? Do mesmo jeito que eu poderia vir aqui e falar, se fosse o contrário, o Bertinato tivesse como titular e o Rafael fosse banco. Falar, pô, o cara é um cara rodado, por que não põe ele? Entendeu? A gente vê exemplo do Mirassol. Tem o Muralha no elenco, às vezes corresponde, às vezes a torcida pega no pé. Tem o Tomazella no elenco, acaba não testando e contratou o Walter, que é um goleiro experiente. O Walter, a gente sabe que ele tem um diferencial, principalmente no posicionamento dele. O Mirassol contratou, testando que assim, a gente vai ter 3 goleiros no elenco. 2 experientes, sendo o Walter o mais experiente deles, o Muralha, que é um pouco inconsistente, e o Tomazella. Tomazella que, enfim, dispensa comentários. Mas assim, o que pode funcionar na Portuguesa pode não funcionar no Mirassol. Sim. E não é assim, a idade chega para todo mundo também, não tô falando que o Rafael tá velho, longe disso. Mas chega um momento que você não tem o mesmo reflexo. E às vezes o posicionamento do Rafael se junta com um reflexo um pouco mais lento,
acaba não ornando. Não, tá certo. E é isso, é questão às vezes mesmo de. A gente sabe que o Rafael é muito líder, tanto de grupo, tanto ali no campo, Isso é muito mas não importante também, sei. né? O Cristiano e o Robson são. Sim, eu acho que ele, a base maior que tem de elencos, de líderes no elencos, é o Rafael Santos, o Robson, o Cristiano e o Tauan. Para mim, acho que esses quatro são os principais. Sim, Até conversando disso com um membro da diretoria, ele falou que isso vai. O pessoal está começando, os jogadores estão começando a se acostumar tanto com a luz, é um curto período para se criar liderança que tanto que os remanescentes são os líderes atuais. Claro, o Rafael Santos chegou agora, chegou, mas é um cara já experiente, como a gente estava falando aqui, então não sente tanto essa pressão. Mas não duvido de, com esse discurso que esse diretor me, me falou, não duvido de aparecerem outros líderes dessa equipe, e tomara que apareçam, faz diferença no momento que precisa, assim como no domingo vai precisar. sim, exato, porque não vai ter o Cristiano e, claro, não vai ter o Renan, que vem sendo uma referência no ataque, né? É isso, até falando de Renan Peixoto e Cristiano. Renan Peixoto levou o terceiro cartão amarelo dele aos 71 minutos. Então, aos 71 minutos, Renan Peixoto levou a suspensão, leva o seu terceiro, tem que obrigatoriamente cumprir a suspensão no próximo jogo. Então, no domingo, teremos o desfalque do Renan. A dúvida fica se Cauã de Almeida vai escalar Henrique Almeida ou Igor Torres. Qual dos dois você prefere? Olha, a gente viu pouco do Igor Torres, né? Se eu não me engano, é a segunda partida dele. Acho que ele estreou em Diadema. E assim, foi entrando no segundo Isso. tempo. Ontem ele não entrou como centroavante, ele entrou mais como ponta, como o próprio Cauã falou no coletivo. Ele queria o espaço ali do Jajá, até porque ele tirou o Jajá e o Renan, colocou o Henrique Almeida e o Igor. E o Henrique Almeida, assim, a gente viu umas 4 partidas titular dele, se eu não me engano, né? Antes do Renan entrar. E a gente viu que estava muito abaixo. Ele não conseguiu entregar o que era esperado dele. Até pelo tamanho da contratação, né? A gente vê que até a TNT, eu brinquei que ele colocou o Henrique Almeida na arte. Então, assim, você vê que é um jogador que as pessoas vão olhar e falar: olha, o Henrique Almeida tá na portuguesa. Só que eu acho que não correspondeu. E a partir do momento que isso acontece, eu acho que é legal testar. É o que eu tava falando do Rafael, é legal testar. Então, acho que assim, vale colocar o Igor Torres. O Igor Torres não foi bem? Põe o Henrique Almeida. Ou põe o Henrique Almeida, vê que não deu certo, já troca pro Igor Torres, entendeu? Porque um problema que eu acho do Cauã é que ele demora muito para substituir, mesmo quando tá vendo que o problema tá ali. Então, por exemplo, às vezes você vê uma partida melhor do Jajá do que do Maceió. Ele tardia pra fazer a substituição e ele tira o Jajá. E ele deixa o Maceió. Claro que o Maceió tem a importância dele. O Maceió fez 3 gols, ele é um dos artilheiros do campeonato, empatado com o Jajá, inclusive. Só que às vezes a partida tá pedindo o Jajá e ele tira o Maceió, e ele tira o Jajá e põe algum centroavante, põe o Henrique Almeida. E o Henrique Almeida não consegue desempenhar aquela função no lado. Então, assim, eu acho que é muito o Cauã ficar esperto nessa última rodada para substituição. Porque, assim, eu acho que a gente já tá com peça reduzida no elenco, principalmente por causa do Renan e do Cristiano. E vai ser importante diminuir o máximo possível de erro. Sim, agora falando acho que o principal tema quando se fala de portuguesa para amanhã é o tema Cristiano fora do jogo, que Que dói o coração. realmente Cristiano acho que vem sendo um dos destaques, acho que sem dúvida, tanto pelos gols, assistências, mas também craque de jogo que ele ganhou 3 vezes em casa. Se não me engano, foi Botafogo, Inter de Limeira E foi e o contra o Novo outro Horizontino, no Canindé, Novo não foi? Horizontino em Canindé. Isso, Ele ele fez o ganhou outro certinho. gol, né? Então, o Cristiano, pelo que o Insta Rubro Verde apurou, ele ia realizar uma ressonância na última sexta, então, um dia depois do jogo contra o São Bernardo, ele já ia realizar exames para ver se conseguiria ir ou não para Bauru com o elenco. O elenco viajou nessa tarde, de sexta-feira mesmo, a 1 hora da tarde, seguiu para Bauru, para o interior paulista, para já, claro, Bauru é uma viagem um pouco longa, ainda mais de ônibus, então já foram ontem, na sexta-feira, pro interior. O Cristiano ele esperava os resultados do exame
dessa sexta para saber se ia ou não com o elenco, mas o departamento médico da Portuguesa preferiu jogar esse exame, fazer esse exame nesse sábado. Então, hoje, a gente não sabe ao certo ainda se Cristiano vai ou não para o jogo. Isso porque, como o departamento médico preferiu fazer esse exame no sábado, por conta mesmo de uma questão mais para tentar recuperar. Então, para tentar tratar na sexta-feira na parte mais aguda da lesão. Aparentemente, pelo que o departamento médico da Lusa fala, é uma lesão de grau 2 do músculo posterior da coxa. Não tem, a gente ainda não sabe ao certo se o Cristiano vai ou não amanhã estar presente em Bauru, mas vamos juntar tanto a recuperação dele na sexta, como ele estava se sentindo, tanto os exames de imagem que ele realizou hoje. Então fica aí, acho que um possível desfalque, a chance dele ir para Bauru é muito pequena pelo que a gente apurou. É pequena mesmo, é bem remota a chance. E mesmo se ele for, meu palpite é que ele não entra no time titular. O Cristiano tem 38 anos, é uma idade já avançada, mesmo ele se cuidando muito, é um dos atletas que a gente sabe que se cuida bastante. Jogou bastante tempo no Japão, que não deve ter assim exigido tanto dele tanto quanto aqui no Brasil, mas que pesa. Pela idade pesa, a recuperação. Então, mesmo se ele for para Bauru, eu tenho assim 100% de certeza que não seja 99, vai, para os corneteiros. 99% de certeza que ele não vai ser titular. Baita de solco, hein, Vini? Com certeza. Como a gente analisou até, quando ele saiu, a equipe decaiu muito, né? Além do que ele joga muito bem, ele entrega muito, desde a Copa Paulista. A gente vinha pedindo, falando, vamos testar o Cristiano na 1. E deu certo, né? Deu liga. Então, assim, eu acho que o Cristiano vem sendo a cara da Portuguesa desde o mata-mata da Copa Paulista, que foi quando ele chegou. Né? Ele chegou, o campeonato já estava na metade. Fez, acho que se não me engano, 3 gols na Copa Paulista e agora fez 3 no Paulistão. Agora, claro, a participação de jogo que ele tem, além de qualquer estatística, porque eu acho que futebol vai muito além de estatística, né? E assim, você perder a liderança do Cristiano é muito pesado. E você perdeu o Renan por suspensão, que é o centroavante da equipe, que vem sendo destaque. É complicado, porque daquele quarteto que dizem quarteto fantástico do Paulistão, né? Cristiano, Maceió, Jajá e Renan, 2 deles estão fora. Então a gente não sabe quem vai no lugar do Cristiano, a gente não sabe quem vai no lugar do Renan. Então, assim, vai ser definitivamente um setor ofensivo que nunca jogou junto. Isso a gente pode afirmar. Porque, assim, independente da peça que ele escolher, ele não testou aquela combinação. Claro, o treinamento existe para isso. Eu espero que tenha sido para isso, né? E vá ser para isso. Mas eu acredito que, assim, o desfalque do Cristiano é a principal notícia ruim para a Portuguesa. Vai ter que buscar resultado e, claro, torcer para outros contra, né? E, além disso, eu acho que, assim, se o Cristiano fosse para Bauru, eu acho que ele não vai. Eu, sinceramente, acho que ele não vai. Ele não jogaria. Mas aquela motivação que ele poderia dar para o elenco, por exemplo, o Robson. A gente sabe que o Robson acabou não entrando em nenhum jogo até agora. Não se sabe se ele vai entrar em Bauru. Mas ele foi muito importante para o elenco, para dar aquela moral. Então, assim, não ter o Cristiano, eu acho que é complicado. Sim. Eu tô emendando já um assunto sobre o senhor Cristiano, o nosso camisa 10. O contrato dele termina dia 20 de abril desse ano, então é uma peça que está sendo muito cogitada para a permanência dele na Série D. Pelas, assim, uma opinião. Se ele tá mostrando esse futebol num Paulistão que é uma intensidade assim absurda, acho que uma série dele vai sobrar. Assim como o Renan. O Renan acho que vai muito bem na Série D. Posso queimar minha língua, mas é uma opinião. E até comentando disso, ele deu uma entrevista para o Toca do Leão na semana passada, que foi questionado sobre a permanência dele na Portuguesa. Eu vou abrir aspas aqui, por uma falinha que ele deu lá no Toca do Leão. Ele fala que, abre aspas, isso é uma realidade, não chegamos ainda aos 100% de certeza, mas é por falta de tempo mesmo. Era para a gente ter resolvido isso, mas não está tendo tempo e a gente está focado em resolver essa situação. Eu, particularmente, conversei com minha família,
a gente já tem um norte que a gente quer seguir, fecha aspas. Então, acredito que assim, tanto pela idade do Cristiano, mas também pelo reconhecimento que ele está tendo aqui na Portuguesa. Claro que ele acho que é o segundo clube, a Portuguesa é o segundo clube dele depois que ele voltou para o Brasil, ele passou pelo Paraná e depois veio para cá. Acho que ele fica, acho muito difícil dele sair, tanto que ele tem comentado com o pessoal da SAF que tá gostando da metodologia do Cauã, tá gostando dos planos da SAF, então acho que o Cristiano fica assim pro restante da temporada, Vini. E eu acho que deve ficar, né? Porque assim, você falou da idade do Cristiano, é um fato, ele não vai parar numa Série A, por exemplo. Uma coisa é um jogador do nosso elenco se destacar, por exemplo, o Renan. Eu acho que assim, o Renan tem futebol e tem idade para ir para uma Série B, quem sabe uma A daqui a um tempo. Mas assim, o Cristiano, ele vai ser uma. Ele, pro futebol da Série D, ele é muito diferenciado. Na Copa Paulista ele já era, a gente viu. Em poucos jogos que ele fez na Copa Paulista, ele destruiu. Ele quase, claro, deu a infelicidade em Votuporanga, mas ele deu o resultado pra gente aqui no Canindé. E aí foi pra Votuporanga, enfim. Mas ele tem aquele a mais, sabe? Eu acho que assim, ele teria futebol pra uma C, talvez pra uma B, mas eu não acho que até pela idade dele, ele fazer essa mudança para um lugar que ele já está adaptado, eu acho que é muito complicado, né? E assim, o departamento médio da Portuguesa é muito bom. A gente sabe dos elogios, enfim, a reforma do CT que vem aí com a SAF, eu acho que é um lugar bom para ele projetar o resto da carreira dele. Não que ele deva se aposentar aqui, eu até acho que esse não é o plano dele, eu acho que ele ainda vai jogar por alguns anos aí. Mas eu acho que seria importante para ele, para o clube, para todo mundo. Seria um bom negócio. Quem sabe, né, virar um ídolo, porque assim, a gente viu que quando ele saiu muito aplaudido. Sim. Eu acho que definitivamente, assim, a cara da Portuguesa no Paulista é o Cristiano. Eu acho que assim, não tem outra. A gente sabe, a gente vê a torcida gritando o nome dele toda hora. Nunca vi a torcida vaiar o Cristiano, alguns outros jogadores já, mas eu acho que assim, o Cristiano é unanimidade. Você pergunta para algum torcedor o que você acha do Cristiano, vai falar, ele é o cara do time. Porque ele faz gol, ele arma jogo, ele cobra escanteio, ele bate pênalti, ele, enfim, constrói jogada, ele ajuda o elenco, ele ajuda o Cauã de Almeida em algumas táticas, sabe? Ele é completo em si, né? E você olha para ele, você não fala que ele tem a idade que ele tem, vendo ele jogar. Sim. Não, eu também concordo, ainda mais que o, depois da, se eu não me engano, foi Velo Clube e depois Água Santa, que ele não fez uma boa partida. Mas foram duas partidas seguidas assim que ele não fez um bom jogo, mas mesmo assim o torcedor não criticou ele pelo respeito que tem, por ele ser E o craque do aplaudiu jogo. quando ele saiu. Aplaudiu quando saiu, mesmo fazendo um jogo ruim, assim, não criou bastante, ficou muito sumido, mas mesmo assim o torcedor respeitou o Cristiano, é um jogador que tá tendo ali uma boa conexão com a torcida. Essa é a verdadeira palavra, conexão. Sim. E é aquilo, né? Eu acho que em Rio Claro ele acabou não jogando bem, saiu aplaudido. Em Diadema, tinha o Dotti, que conhecia o Cristiano, treinou ele na Copa Paulista, junto com o Pintado, que conhecia o time. Então, assim, foi uma marcação muito pesada no Cristiano. Aquele jogo, eu acho que sim, foi o pior da Portuguesa até agora, definitivamente. E a identidade dele é muito forte. Então, assim, eu acho que manter ele é um bom passo para a Portuguesa almejar coisa maior até o fim do ano. Sim. E eu espero que Vini, não vamos seja falar. a lesão dele. Não, não. Espero que não, até porque tem Copa do Brasil dia 27, em menos de uma semana, então assim, bem menos de Se uma for, semana. se for grau 2, a lesão dele realmente é de 4 a 6 semanas a recuperação. Então, assim, se ele realmente teve uma lesão um pouquinho mais pesada, eu acho que é trabalhar nisso para chegar na Série D com ele renovado. Que aí Sim, vai ser uma briga grande. Eu acho que é bom esse final de Paulista para testar algum reserva para ele para a Copa do Brasil, porque dá muito dinheiro a Copa do Brasil, né? sim, sem dúvidas. Não, e a Copa do Brasil, se eu não me engano, cogitando assim, pensando que a Portuguesa vá passar para a segunda fase, se eu não me engano, a segunda fase é dia 12 de março, por aí. Logo Então é depois um tempo curto das também, quartas. acho que é 5 a 12 de março, se eu não me engano. Eu acho Então é um tempo bem curto. eu acho que teria as quartas de final, para se a Portuguesa passasse, aí é na outra semana, se eu não me engano. Sim.
Vamos falar da rodada número 11 de todos os outros jogos, Vini? Bora. Então vamos lá, começando sempre pelos adversários do grupo B, junto com Guarani, Red Bull e Santos. O Guarani empatou com o Velo por 1-1. O Santos venceu o Noroeste, como a gente falou aqui, com o Augusto por 3-0. E o Bragantino repetiu o placar do Santos, 3-0 para o Bragantino contra o Mirassol. Algum resultado surpreendente? Não diria surpreendente, diria que foi uma rodada ruim. Assim, o Velo, assim, foi o ponto alto, porque conseguiu empatar no fim do jogo, a gente já tava sem esperança, falando, meu, Bragantino e Guarani vão ganhar, sabe? Tá complicado. Mas aí, pelo menos o Guarani empatou. O Santos, eu acho que já não é mais a nossa briga, já não tem como a Lusa classificar e o Santos não. Então, assim, eu acho que pelo menos já desova um clube. Eu acho que o Santos já não tava na briga com a gente. Eu acho que a briga era o Guarani, Português e Bragantino, por uma vaga. E aí o Bragantino fazer esse 3-0 no Mirassol é complicado, porque a moral do Bragantino tá subindo muito. Eles estão conseguindo resultado, eles estavam em último do grupo e agora já estão na zona de classificação. Até um amigo nosso, né, falava, eu acho que vai passar o Santos e o Bragantino, se a Portuguesa não conseguir reagir. Eu falei, não, você é louco que o Bragantino vai passar. E o Bragantino tava muito atrás. E aconteceu o que aconteceu, né? Eu acho que, assim, o empate da Portuguesa, apesar de tudo, foi importante. Porque já desovou uma vaga no grupo da Ponte. Por que o grupo da Ponte, né? Porque o São Bernardo classificou e agora a briga vai ser entre Palmeiras e Ponte. A Ponte vai enfrentar o Bragantino. Se eu não me engano, é em Campinas, né? O jogo. Ou é em Bragança. Acho que é em Campinas, mas vou Eu acho confirmar aqui, que, peraí. eu acho que é em Campinas. É Independente de onde Campinas. seja, é Campinas? Independente de onde seja, eu acho que assim, a Ponte tá muito forte. A Ponte precisa ganhar, porque se a Ponte empata e o Palmeiras ganha do Mirassol, e assim, o Mirassol tomou de 3-0 do Bragantino, o Mirassol já tá classificado, o Palmeiras vai ganhar do Mirassol, eu acho. A Ponte vai precisar ganhar. Só que ao mesmo tempo o Bragantino tá vindo embalado de uma goleada contra um dos líderes do campeonato, querendo a vaga, e acho que assim, vai ser tensa essa última rodada. Não, eu acho que essa última rodada vai ser. O torcedor da Portuguesa vai lembrar bem, mas o 2023 aquele jogo entre Portuguesa e Mirassol, né? Foi. Então, é o que a gente falou aqui no começo do programa. Um olho no celular, o outro no jogo, para prestar atenção ali na classificação, na tabela. Mas acho que vai Vai ter que ser ser mais de um, um um dia celular, né? tenso. Vai ter que ser Oi? mais de um celular, vão ter que ser uns 3 Vai, celulares. vão ter que ser uns 3 celulares, facilmente, se não E mais. apesar de tudo ter o jogo do Guarani, né? Claro que a gente espera que o Guarani não vença o Corinthians. Mas, né, tudo pode acontecer. Não, e os outros jogos também foi Novo Horizontino 0, 1 Corinthians. Esse jogo foi antecipado uns dias atrás, acho que uns 15 dias atrás, por conta do calendário do Corinthians, que estava bem espremido por conta de pré-libertadores deles. Então, a federação antecipou, o Corinthians preferiu antecipar esse jogo. Água Santa 2, Inter de Limeira 2, São Paulo 1 e 2 Ponte Preta, Palmeiras 3 e 1 Botafogo. Esse aí acho que tem no máximo um resultado surpreendente, vamos dizer assim. A Inter de Limeira empatar é normal, né? Sim. A Inter não ganhou nenhum jogo e pode se salvar sem empatar. Eu espero que não. Sim, todo respeito à Inter, mas eu acho que um time que não vence durante 11 rodadas e se não vencer na última, eu acho que não merece ficar. Não é desrespeitando a Inter, eu tenho muito respeito pela Inter de Limeira, muito mesmo. Mas assim, né? A Ponte ganhar do São Paulo foi bom para a Ponte ir para cima do Bragantino. O Palmeiras iria ganhar do Botafogo, ganhou. O jogo do Corinthians eu acho que já é lá para trás, já foi há muito tempo. Mas eu acho que dentre esses 3 jogos foram resultados muito bons. Assim, claro, tirando a Inter e a Água Santa, que não é mais briga nossa, mas foi um jogo legal. Sim, eu concordo Acho, com você. A ponte acho que foi ótima, assim. a Ponte foi excelente, assim, eu acho que eu nunca, eu até comentei com o Lucão, que fez o pré-jogo com a gente no dia, depois do jogo da Ponte, eu conversei com ele, eu falei, eu nunca torci tanto pra Ponte Preta como eu vou torcer esses últimos 2 jogos, como eu torci contra o São Paulo, como eu vou torcer contra o Bragantino. Então porque além de tudo, cornetar aqui, ferra o Palmeiras, né? Não é querendo causar briga. Nunca. Mas o jogo contra a Ponte Preta acho que está em terceiro colocado geral, se eu não estou enganado. Então acho que, pô, a Ponte Preta em terceiro colocado geral perder essa classificação ia ser bem,
Eu E não vou lembrando que a dizer gente não feio, perdeu pra Ponte, hein? A gente não perdeu pra não Ponte. perdeu pra Ponte, com 2 a menos. Com Com 2 dois a a menos. menos. Então, assim, acho que a Ponte tá merecendo, não é porque vai desclassificar o Palmeiras, nem vai ajudar a gente, mas tá merecendo. E torcer agora tanto para a Ponte Preta fazer a sua parte contra o Bragantino. O Corinthians também tem que fazer a parte dele na Neoquímica. Acho que o Corinthians na Neoquímica contra o Guarani. O Corinthians sempre lota a casa, é uma pressão, e acho que o Guarani não vai ser assim diferente. Não acho que vá. Acho que vai no máximo empatar esse jogo. Acho que o Guarani vencer é muito difícil. Muito difícil. Acho que não Eu também tem acho. essa chance assim. Vini, ingressos para o jogo de amanhã. Então, para quem for para Bauru, encarar a viagemzinha para o Bauru, já quiser garantir o seu ingresso, dá para pegar aqui, ó, totalticket.com.br. Para quem quiser já garantir seu ingresso de forma online, só acessar esse site. O ingresso para o Alfredão vai sair R$ 100 a inteira e 50 a meia. Vai ter também bilheteria física no dia do jogo, na hora do jogo. Então, para quem quiser garantir ou virtualmente ou presencialmente, tem as duas possibilidades, tá bom? É importante também só estar certinho, porque encarar uma viagem para Bauru e não ter ingresso, aí tá de sacanagem, né? Só falta lá Mas, chegar e dar de cara no portão. mas é isso. Então, para Bauru, para quem quiser ir. Então, só reforçando, totalticket.com.br. Bora para a escalação, para a possível escalação da Portuguesa, Vini? Momento mais aguardado, né? Então vamos lá, a Portuguesa tem essas baixas, tanto do Cristiano, mas também do Renan, mas deve ir a campo com Rafael Santos no gol, Thales na direita, a dupla de zaga permanece a mesma, Gustavo Henrique, Eduardo Piazus, na lateral esquerda, Lucas Hipólito. No meio, Tauan, fica a dúvida entre Hudson ou Barba, a gente vai ter que ver essa questão do Hudson certinha, está sendo guardada as 7 chaves, e também na posição do Cristiano, com a camisa 10, seria ou Portuga ou Everton, que podem atuar ali na posição do Cristiano. Tem essas duas possibilidades, mas isso deve ser definido pelo que a gente apurou. Mais para a hora do jogo mesmo, o Cauã sempre escala o seu time titular, ele divulga o seu time titular sempre na pré-eleção no dia do jogo mesmo. Então vai ficar entre essa dúvida entre Portuga e Everton. Já no ataque, Maceió, e no lugar de Renan, Igor Torres ou Henrique Almeida e Jajá Silva para fechar. Boa escalação, Vini. Eu gostei. O problema é as duas indefinições, né? As três, posso dizer, né? As duas posições do meio campo e o centroavante. Eu acho que o time é esse. Não tem o que mexer, ainda mais na última rodada. Precisa ganhar, precisa fazer resultado. E é o que eu já venho falando. Tem o time, tá dando certo, tá dando liga, tem que manter. Eu só acho que assim, eu iria com o Barba no lugar do Hudson. Eu gostei muito da partida do Barba. Eu acho que pro que o jogo vai pedir, principalmente porque a gente vai estar um pouco desfalcado, o Barba vai conseguir segurar. Eu faria algo diferente. Eu mudaria um pouco o setor de ataque. Porque pensando que não tem o Cristiano e o Renan, eu acho que essa parte dá para mudar. Eu não sei se o Cauã é fã desse tipo, mas o que eu faria? Eu colocaria o Barba e o Tauan, o Rildo fazendo ali a função mais ou menos que ele fez, e alguém para conter ali, ou o próprio Hudson, ou às vezes o Portuga para dar uma sustância ali no meio campo, e aí eu iria com o Maceió e com o Jajá. Eu não colocaria, eu acho que eu não sei o quanto que o Igor Torres tá bem, o quanto não deu para ver ainda o futebol dele. Claro, o Cauã tá ali no treino, ele sabe, né? Ele definitivamente sabe quem que tá melhor. Mas eu acho que talvez começar o jogo assim ou mudar para o segundo tempo assim, sabe? Eu acho que funciona você deixar dois atacantes rápidos e aí o Rildo pode ir para frente, Portugal pode ir para frente, faz esse revezamento, sabe? Até o Maceió, às vezes, ficando ali na parte central, como dizem, falso 9, né? Eu acho que seria interessante, ele faz bem essa movimentação. Enfim, eu acho que não sei se eu começaria o jogo desse jeito que eu falei, se eu entraria para o segundo tempo assim, ou se analisar. Tem que ver como vai ser a partida, né? Enfim, o Noroeste, como o Augusto falou, vai estar com dois zagueiros reservas.
Então, eu acho que vale investir nesse ataque de um jeito que seja rápido, seja eficiente. Quando o Augusto falou do Diogo Silva, eu não sei se a gente pensa na lei do ex ou se a gente fala que é benefício, mas sinceramente, é, quando o Augusto falou disso de 4 jogadores titulares serem desfalques, eu até olhei com bons olhos, mas olhando para o lado da Portuguesa, 2 desfalques e desfalques grandes, vai ficar meio que equilibrado. Mas então seria um 4-4-2 de Vinícius Piazza, é isso mesmo? 4-4-2. Perfeito. Então é isso. Para fechar, então, seu palpite, por favor, para amanhã. Vamos lá. Vamos pegar 4 horinhas de viagem, né? Eu acho que vale um 2-0 a Portuguesa. Um 2-0? 2-0. Vou falar aqui, hein? Tá preparado? Vixe, Maria, eu vou até anotar. Que daí. Anote. Vou até anotar, porque daí no próximo pré-jogo, que vai ter que ser obrigatoriamente contra o Botafogo de Paraíba, a gente vai ter que falar aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Maceió e Já. Maceió e Já. 2-0 então. 2-0. Anotado. Então vamos ver contra o Botafogo. No pré-jogo contra o Botafogo a gente vai falar aqui desse palpite. Eu vou. O Noroeste até agora levou 18 gols. 18 gols, cara. Fez 11. Surpreendente essa questão de 11 gols que marcou. Tá Sim. com saldo de -7. Assim, eu acho que assim, não é um bom ataque, mas eu acho que se o Noroeste investisse um pouco mais, dava para fazer um pouco melhor. Mas assim, não é um ataque ruim, se você for ver. Sim, É que tomou muito gol, sofreu muito gol. sim. Eu vou 1-0. Vai ser 1-0, só que vai ser aquele 1-0 com gol no começo da partida para já matar. Tomara que seja a zaga reserva, que o Diogo Silva não faça sua lei do ex, mas 1-0. 1-0 é meu palpite. O gol, Eu falei, agora você tem que ó, falar de quem foi o gol. o Rildo eu acho que gastou todas as fichas dele no último jogo. Posso Então dar eu o palpite vou. que você vai falar? Manda bala. Eu acho que você vai falar Tauan. Taô, eu tô torcendo muito pro Taô marcar esse gol no Paulistão. Eu tô falando pra ele desde o começo do Paulistão que ele tem que marcar o gol. Que tá aqui na Portuguesa desde 2021. Chegou pra Série D. Junto com o Arzagão ele chegou. Então ele chegou faz muito tempo aqui na Portuguesa e ele se arrepende de não ter marcado um gol até hoje. Ele tentou na última partida acho que umas 3, 4 vezes e quase saiu um dele. Então eu vou marcar o 1-0 gol de Taô. Bom palpite, bom palpite. E se eu acertar também, agora Chefe, você pode botar 50% na minha conta. ô louco. É, Gente, se o Maceió ou já ou o Taô, a gente fala tudo aqui no pré-jogo do perfeito, dia 26, fechou? perfeito. Então é isso. Então, mais um pré-jogo concluído com sucesso, seu Vinícius Piazza. Suas Amém. considerações finais, por favor. Vamos lá. Primeiro, agradecer quem assistiu esse pré-jogo, né? Agradecer ao Augusto por aceitar o convite. E bom, vamos ver, né? Se vai ser o último pré-jogo do Paulista. Espero que não, porque eu acho que o jogo contra o Santos promete muito, se realmente acontecer. Eu tenho fé, tenho esperança. E que a gente consiga fazer um bom jogo. É isso. Então é torcer agora 6h30, vai ser todo mundo simultâneo nesse domingão para acompanhar tanto Ponte Preta, Bragantino e Guarani. Acho que o Santos não vale mais acompanhar, porque assim, Portuguesa não alcança mais. Se for alcançar ali a classificação, vai ter que disputar de novo na Vila Belmiro. Mas isso aí fica problema para daqui a pouco. E de novo Mas todo com o mundo, Henrique centroavante no elenco, hein? de novo com o Henrique Centroavante, só não pode errar aquela cabeçada no final do jogo. Não, isso não, isso não. E não tem certas pessoas que Mas, erram pênalti. Enfim. não, nunca. E não pode ser zagueiro batendo pênalti na Vila Belmiro. Não. Então é isso. Então, todo mundo em Bauru, espero todo mundo em Bauru. A gente vai estar por lá nesse domingo para acompanhar essa 12ª rodada. Não vai ser o último jogo da Portuguesa nesse Paulistão. Então vamos acompanhar, vamos seguir rumo à classificação. Então, rumo ao Bauru. Nos vemos por lá, Vini. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até a próxima, pessoal. Obrigado.